pessoal, aqui sou a Cíntia Pettinati, nutricionista da Venutri, e hoje a gente está gravando um vídeo com a Bel, que também é nutricionista aqui da Venutri. E a Bel, ela acabou de ter bebê, e a gente vai falar um pouquinho sobre gestação, no vegetarianismo, no veganismo, amamentação. A gente vai conversar com a experiência dela. Bel, tudo bem? Tudo bom, Cíntia? Obrigada, gente. Desculpa o afastamento. Estamos retornando às atividades agora. Então, algumas questões sobre a gravidez, sobre a gestação, são algumas, assim, tudo que a gente tinha que se preocupar antes com o paciente vegano ou vegetariano, ou seja, algumas deficiências que a gente já conversou antes, elas se intensificam muito durante a gestação. Então, o que eu sempre bato mais na tecla durante a gestação é deficiência de proteína, deficiência de ferro e principalmente de cálcio. Bel, me fala uma coisa, como é que você se preparou para a gravidez? Assim, você fez uma preparação antes? Como é que foi essa coisa para você engravidar e se manter no vegetarianismo? Então, uma questão complicada, primeiro, a parte inicial da gravidez, que o vegano, ele já tem algumas, assim, nós vegetarianos, a gente já tem algumas restrições, assim, um grupo de alimentos que a gente não consome. Quando a gente inicia no início da gestação, tem uma outra questão aqui, são as aversões alimentares. Então viram um amontoado de coisas. Muita gente que experimenta, assim, tudo que gostava antes para de gostar, começa a gostar, tudo fica muito misturado nesse início da gravidez por conta das alterações hormonais. Então, cada indivíduo, cada pessoa é muito individual. Então, nesse momento, não dá muito pra gente generalizar dietas, porque e não é só cada indivíduo, é cada gestação, porque uma mulher pode ter uma gestação, no primeiro filho ter uma experiência e no segundo uma experiência completamente diferente. Então, primeiro a gente tem que ver essa questão das aversões alimentares, porque se a mulher que é vegana tiver muitas aversões alimentares, às vezes vale a pena a gente entrar com suplementação direta, suplementação de ferro, suplementação de cálcio e de proteína, porque é complicado. Eu tive num período da minha gravidez, uma aversão muito grande a algumas leguminosas e a tofu. E como é que você fez para fazer essa reposição? Eu adicionei proteína. Uhum. E que proteína que você adicionou? Uma proteína vegana em pó, sem sabor, porque também tem essa questão do sabor. Muitas mulheres têm essa aversão no início da gravidez a coisas muito doces ou com muita essência, café. Então tudo que for mais neutro é melhor. Então assim, primeiro vamos focar nas proteínas. Então nos alimentos que tenham um bom teor de proteína, nesse início é fundamental. Cuidado para não estourar, não exagerar no carboidrato e focar na proteína. Então, os alimentos que eu destaco: aveia, germe de trigo e quinoa. Do grupo dos cereais, esses alimentos têm um bom teor de proteína. Eles são fáceis também de se preparar, de combinações na alimentação do dia a dia. É muito fácil você preparar coisas com quinoa, com aveia, né? Exatamente. E o bom desses cereais é que a gente não precisa colocar nas refeições principais, dá para colocar no lanche, no café da manhã, no lanche da tarde. São super versáteis. Então, focar bastante nos cereais de boa qualidade. É isso que a gente quer dizer. Fugir um pouco da farinha branca, do açúcar e ir para esse tipo de cereais mais complexos, certo? Que são muito mais ricos e nutritivos. Outro grupo que é extremamente importante a gente focar, que tem um bom teor de proteínas para os veganos, são as oleaginosas. Só tomar um pouco de cuidado da quantidade, porque elas têm um teor calórico muito grande. Eu tive uma experiência que eu tive um ganho de peso bem acentuado no início da gravidez. E isso mais pra frente pode vir a dar problemas, como deu pra mim, que eu acabei desenvolvendo um pouquinho de diabetes gestacional. Foi muito passageiro, foi rápido, eu consegui controlar com a dieta mesmo, mas tudo isso em função desse início da gravidez, que algumas mulheres têm muito pouca fome e outras têm muita fome. Então cada experiência é uma experiência. Você teve enjoo nos primeiros meses? Tive enjoo, bastante aversão alimentar e bastante enjoo.
Sim. Como é que você trabalhava com os enjoos? O que você fazia para melhorar os enjoos? Na verdade, assim, o que funcionava pra mim era gengibre. Gengibre funcionava, assim, ficar menta, hortelã, gengibre e fruta cítrica. Nossa, água com limão, água com hortelã, isso era muito bom. Gelado, temperaturas geladas, mas eu peguei o meu início da gestação foi no verão. Então isso também facilitou com relação a essa questão da temperatura. Quanto mais geladinho, mais fácil de aceitar. Então, às vezes um picolé mais assim, natural até, ou de limão, as coisas mais altas, as frutas bem geladinhas, abacaxi era um sonho. Então, a gente focar um pouco nessas frutas e dos sucos mais ácidos, também utilizar bastante gengibre. Eu não tolerava muito bem o chá exatamente por conta de ser quente. Mas também pode ser um grande aliado para quem não tiver problema. Café, tem que fugir, porque o café dá muito enjoo. E isso é uma coisa que todas as grávidas, quase todas que eu conheço que tem enjoo, relatam uma aversão muito grande a café. Mas, gente, é tudo transitório isso, é no início da gravidez. Depois, nos 3 primeiros meses. Nos 3 primeiros meses. Depois, nos outros meses, parece que é uma outra gestação. Tem outros problemas. Como é que você fez com ácido fólico, né? Que até os 3 primeiros meses é a formação do tubo neural do feto. Então é importante o consumo do ácido fólico para essa boa formação. Como é que você fez com isso? Importante. Um dos alimentos que tem muito ácido fólico é o espinafre. Porém, esse alimento não é muito indicado para veganos, porque ele também tem muito rico em fitato, que acaba sendo um antinutricional para os outros nutrientes como o ferro e o cálcio. Então, assim, o consumo em excesso de espinafre diminui a biodisponibilidade do ferro e do cálcio dos outros alimentos. Então, não é indicado, porque, na verdade, independente de quanto de espinafre você consome, sim, o seu médico obstetra vai provavelmente te indicar uma suplementação de ácido fólico. Eu não conheço nenhum, até o proposto, a Organização Mundial da Saúde vai indicar a suplementação de ácido fólico nesses 3 primeiros meses. Então, até antes, né, da gravidez, quando a mulher já está pensando em engravidar, ela já começa a fazer uma suplementação de ácido fólico, não? Exatamente. Então, não se preocupa tanto com ácido fólico e começa a focar. Nesse primeiro trimestre, eu acho que o mais importante a gente focar é na proteína. Tá? Então, lembrar também outros alimentos como que tem bastante das oleaginosas, a castanha de caju tem bastante proteína, tá? O tahine também tem proteína. O tahine do gergelim, né? Usar bastante, ele é ótimo também porque ele também tem bastante ferro. E as leguminosas, né? Que isso é o básico. O tofu, que é extremamente rico em proteína e baixo em carboidrato. E as leguminosas, o feijão, a lentilha, o grão de bico, todos os tipos de feijão, a ervilha. Então a gente focar bastante nesses alimentos nesse início. Eu acho que inicialmente, a não ser que a mulher tenha muita aversão alimentar, inicialmente não precisa entrar com nenhum tipo de suplementação de proteína, porque a quantidade de proteína a mais que você vai precisar nesse início, a quantidade de calorias ou de proteína é muito pequena. A gente não precisa aumentar tanto o consumo alimentar no início da gestação. A gente só precisa fazer escolhas inteligentes. Agora, aquela mulher que está com muita aversão alimentar, com muito enjoo, vômito, aí nesse caso é importante sim o uso de suplementação. Após o primeiro trimestre, do 4º mês em diante, é importante a gente começar a focar um pouco no cálcio e no ferro. Então, porque a mulher pode desenvolver uma anemia sim, começa a ter uma maior captação de ferro pro feto, entendeu? Então a mãe sempre vai ser, assim, o neném, o feto vai ser sempre a prioridade. Então os nutrientes vão sempre primeiro para ele, a mãe acaba ficando em segundo plano. Então há uma grande dano quando o neném, o feto começa a se desenvolver, começa a virar o neném mesmo. Aí isso começa a se intensificar, começa a ter uma maior produção, a produção das células vermelhas do neném, tudo. Então é aí que fica mais importante então a gente focar nos alimentos como ferro
e o cálcio pela formação óssea do neném. Então, e onde a gente encontra isso? Onde você ia buscar na alimentação, nas suas refeições? Onde você focava bastante consumo de ferro e cálcio? Então, dos cereais também é interessante que os alimentos com maior teor de ferro também acabam sendo geralmente de trigo, a aveia, a quinoa são boas fontes de ferro, então a gente pode considerar. Então, você vê que em todas as fases da gestação esses alimentos vão ser meio coringa. O espinafre, como eu falei, tem bastante ferro, porém esse ferro não é biodisponível, então a gente não utiliza o ferro o espinafre como uma fonte de ferro. Já o agrião é um alimento que tem bastante ferro. Porém a gente tem que lembrar que por mais que o agrião seja um alimento com bastante ferro, assim, quanto de agrião que a pessoa come por dia? Não dá. Ninguém come 100 gramas de agrião no almoço. Então assim, a gente tem que utilizar de todos os alimentos que contenham ferro. Então assim, o cereal com mais ferro, a verdura com mais ferro, a leguminosa com maior teor de ferro ao longo do dia, porque não é se a gente apenas uma refeição consumir uma quantidade enorme. Não, porque a gente não vai conseguir colocar toda a quantidade diária de ferro numa refeição só, porque não tem, você vai ter que consumir muito agrião. Então a gente tem que sempre tomar cuidado com isso. Dos alimentos das leguminosas, a lentilha, o grão de bico, o tofu também tem uma boa concentração de ferro por conta da soja. O feijão e as oleaginosas também tem também tem um teor interessante de ferro, porém a gente também tem que tomar um pouco de cuidado com as quantidades. Então o tahine também, o castanho de caju são boas fontes. Uma colher de sopa de tahine tem 3 gramas de ferro. Isso é bastante considerável. Então a gente foca nesses alimentos a partir depois do primeiro trimestre. Mesmo porque no primeiro trimestre muitos médicos acabam dando uma suplementação, uma suplementação um pouco mais completa, junto com ácido fólico, várias outras coisas. E depois no segundo e no terceiro trimestre, provavelmente essa suplementação, ele acaba optando em cessar a suplementação. Então daí é que a gente tem que entrar com a alimentação. Mas sempre fazendo exames periódicos, porque o vegano sempre tem uma predisposição bem maior de ter uma deficiência tanto de ferro quanto de cálcio. O intestino, Bel, como é que foi na gestação para você? Para algumas grávidas costuma aprender, outras soltar. Como é que foi? O que você fez? O intestino, ele tende, para mim, assim, as gestantes tendem a ter problema no início da gravidez e no final da gravidez. No início da gravidez, mesmo por conta de toda essa alteração hormonal, diminui mesmo o peristaltismo, entendeu? Eu tive um pouco de intestino preso no início da gravidez. No final da gravidez, muitas desenvolvem também isso por conta também do peso do neném, o tamanho do útero, que acaba espremendo muito aquela área. Então algumas mulheres têm até hemorroida, entendeu? Eu não tive no final da gravidez essa experiência, mas no início da gravidez eu tive sim. Uma das questões também que é importante ressaltar no início da gravidez é o uso de suplementos. Dependendo do suplemento que você toma, de ferro e de cálcio, esses suplementos eles prendem ainda mais o intestino. Então também isso tem que ser conversado também com o seu médico ou com o seu nutricionista, porque às vezes dá para mudar, muitas vezes dá para mudar o formato do ferro, o formato do cálcio para o que lado que tem não piora esse quadro de... Vai ter uma biodisponibilidade melhor. Melhor e não vai causar essa... Dá para usar com alguns lactobacilos, sempre com a orientação de um médico, de um nutricionista específico para gravidez, né? Exato, eu tomei muito também, então probióticos, lactobacilos, eu já tomava antes, continuei tomando, então isso também me ajudou um pouco. Uma caminhada também ajuda, eu sei que assim, caminhada parece que ajuda para tudo, né? Então a caminhada ajuda. E na verdade assim, não tem muitas outras alternativas com relação, porque assim, chá tem que tomar muito cuidado. Tem alguns médicos que permitem o chá de sene, outros não.
Então, aí tem que conversar direitinho com o médico de cada um. Mas probiótico, mexer na suplementação, caminhada e, lógico, aí a gente mexer com uma alimentação rica em fibras. Por exemplo, o germe de trigo, a fibra de trigo, que é muito rica em proteína e muito rica em ferro, também ajuda nesse peristaltismo, no intestino. Então, esses cereais que são mais complexos, mais fibrosos também vão ajudar. Algumas frutas que também são bastante ativas, o mamão, a laranja, o abacate também vão ajudar. Então, fazer uma vitamina, um suco laxativo natural de laranja com ameixa, isso tudo pode ajudar e também é liberado. O importante é que para grávida, principalmente para grávida vegetariana, vegana, é procurar uma orientação, né? Procurar um médico, nutricionista que conheça as necessidades dela para dentro do seu plano alimentar poder alcançar esse aporte calórico necessário, o aporte nutricional necessário que ela possa vir a ter de deficiência, né? Então, uma boa orientação vai fazer com que a gestante passe por esse período muito mais tranquilamente, né? Aí tem também alguns alimentos que a gente acaba também diminuindo, por exemplo, a aveia tem para algumas pessoas prende o intestino, para algumas pessoas solta, então isso também tem que ser avaliado. Tapioca, tem gente que come muita tapioca, pode prender o intestino, vira uma goma, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado. E as leguminosas acho que também são boas aliadas no sentido de melhorar a prisão de ventre, né, que é causada nesse início da gestação. E o cálcio na gestação, como é que foi para você? Você não consome leite nem derivados. Como é que você fez esse aporte nutricional? Então, o cálcio daí a gente também tem que focar um pouco nas verduras verdes escuras e em conjunto com a vitamina C, porque algumas verduras verdes escuras, como o brócolis, é muito bom, tem uma boa fonte de cálcio. A couve também tem uma boa fonte de cálcio. O tofu, quando ele é coagulado com o cálcio, você pode ler na lista de ingredientes qual foi o coagulante que eles usaram. Se for coagulado com cálcio, ele vai ser sim uma boa fonte de cálcio. Então, esses alimentos, as oleaginosas também têm uma fonte de cálcio, o tahine e a gergelim são uma boa fonte de cálcio também. Porém, mesmo assim, é importante a gente lembrar que junto desse cálcio a gente precisa de alguma fonte de vitamina C, assim como o ferro, a gente que tem uma biodisponibilidade ruim, o cálcio também tem uma biodisponibilidade ruim e precisa de uma ajudinha. Então, consumir alguma coisa fonte de vitamina C, que pode ser uma fruta, ou pode ser as próprias verduras quando elas são cruas, o agrião, a rúcula, elas são fonte de vitamina C. Então você pode ter uma ajuda dessas verduras, de um suco ou de uma fruta, ou se for o caso, pede alguma pastilha, alguma suplementação de vitamina C que é facilmente encontrada em farmácia. Só não utilize ela em excesso e é melhor que tenha alguma orientação. Sim, né? É sempre importante, né? Conversar com o seu médico, conversar com a sua nutricionista para saber as indicações, como usar, quando durar. A suplementação é um grande aliado, principalmente na gestação, mas também ela pode trazer problemas sérios se for utilizada de forma inadequada. E lembrando também que assim, tanto que a vitamina C pode também trazer, não é que ela é inofensiva. Sim. Ela pode, quem tem problemas de pedra renal pode ter problema com a suplementação de vitamina C. E lembrando também que o excesso de proteína pode também causar um problema com a absorção do cálcio. Então também a gente não pode exagerar na proteína e esquecer do cálcio. A gente precisa colocar tudo isso na balança, mas o cálcio é um bom candidato para suplementação durante a gestação, principalmente para veganos. Não é só para veganos, na verdade. Muita gente conhecidos, que eu conheço, até mãe, tia, avó, tiveram muito problema com cálcio, principalmente naquela época que não tinha muito conhecimento, os dentes muito fracos, então por conta dessa captação do cálcio pelo feto, né? Então ela é tirada, né? Nossa reserva de cálcio está nos ossos.
Então, onde que a gente vai sentir essa maior deficiência? Nos ossos, nos dentes, certo? Isso. Bom, Bel, obrigada. A Bel já está nativa, já está atendendo. Entre em contato com a gente se vocês precisarem de alguma sugestão, alguma dúvida. Entra no site, entra na página da Venutri, que a gente está sempre disposta a te ajudar. Bel, obrigada. Bom retorno para a Venutri. E aguardem então os próximos vídeos que a gente vai falar sobre aleitamento, que eu ainda estou dando de mamar, e depois, mais pra frente, a gente também vai conversar um pouco sobre alimentação infantil, introdução alimentar, que isso também é bastante interessante, causa muita dúvida nas mães vegetarianas e veganas. Certo? Obrigada, Cê. Até mais.